Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem O Semeador e o Ceifador. E faremos uma leitura e um aprofundamento. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Essa passagem segue narrada exclusivamente no Evangelho de João. João, capítulo 4, versículo de 31 a 38. Entretanto, os discípulos lhe pediam: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: Alguém lhe teria trazido de comer? Disse-lhe Jesus: Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. O que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim, o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão, porque eis que se pode dizer com toda a verdade: um é o que semeia, outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado. Outros trabalharam, e vós entrastes nos seus trabalhos. Então, essa é a narrativa de João sobre o semeador e o ceifador. Agora, nós vamos fazer um aprofundamento sobre o que a mensagem do Evangelho está trazendo de ensinamento para a nossa vida. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem, sobre o nosso estudo aqui. Compartilha para que mais um irmão ou irmã também possa fazer parte desse estudo. E também deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, é, aqui é importante dizer que nós estamos numa sequência do nosso encontro anterior sobre a samaritana, né? Porque se você não pegar esse gancho aqui, você não vai entender por que que já começam dos discípulos falando para Jesus comer, né? Então, você que acompanha aqui no nosso canal, ou você que faz seus estudos bíblicos em casa, na sua comunidade religiosa, você vai perceber que essa passagem, ela acontece quando os discípulos retornam, né? Que eles foram comprar mantimentos e já preocupados, né? Porque tinham deixado Jesus sozinho e que, dada aquela altura, aquele horário, Jesus estaria com muita fome, né? Então, a primeira iniciativa deles é: mestre, come. Ou seja, trouxeram comida para Jesus. E Jesus, embora tenha ali sentado no poço, porque estava cansado, né, com fome, com sede, ele não rejeita, né, mas ele já se diz alimentado, né? Ele diz: tem um alimento para comer que vós não conheceis. E aí os discípulos ficam pensando, né? Tinha uma mulher com ele, será que ela trouxe comida para ele? Será que alguém veio aqui e trouxe comida para o mestre? Mas Jesus estava falando do alimento espiritual, né? Que é tão potente. Quantas e quantas vezes, mesmo sem um alimento espiritual, quando você está focado na missão, você para pensar e você fala assim: nossa, nem fome, nem senti fome. Ou seja, o dia inteiro passou, estava tão aqui.
focado no que eu estava fazendo, que eu nem senti fome. Isso é paixão, né? Jesus, ele desenvolveu o seu ministério com paixão naquilo que estava fazendo, né? Jesus, ele se envolvia e ele sentou ali com fome, mas aquela longa conversa com a mulher, ele se alimentou daquela conversa toda, né? O fortalecimento espiritual, né? Aquela conversa, ela trouxe um fortalecimento espiritual para Jesus que o alimentou, né? Então você precisa, a gente pensa muito em alimentar a carne, né? Quando na verdade o espírito pede mais do que a carne, né? Para que a carne possa suportar aí toda a sorte de dificuldade, né? E Jesus aqui, ele vai chamar uma visão mais ampla, né? Não somente quanto ao alimento, mas quanto ao ensinamento, né? Primeiro ele fala que o alimento é fazer a vontade de Deus, e depois ele vai dizer que a respeito da colheita, né? E aqui quando ele fala erguei, né, levantai os vossos olhos, ou seja, abre a mente, né? Olha para um horizonte maior, né? Porque Jesus não está falando de coisas imediatas, né? Jesus ele falava de coisas que estão por vir, né? Ou que já estavam acontecendo, mas que não eram percebidas naquele momento, né? Então, quando ele fala levantai os olhos e vede os campos, né? Ele está falando do mundo, né? Quanta coisa nós temos ainda para fazer, né? Jesus ele falava como um vasto mundo, né? De pessoas ali que precisam ser alcançadas, né? Com a palavra. E aí ele fala do semeador e do ceifador. Aqui é muito importante uma compreensão, né? Essa narrativa final de Jesus aqui, ele está fazendo um contraponto entre o Antigo e o Novo Testamento. Quando ele fala que o que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna, assim como o semeador e o ceifador, juntamente se regozijarão. Ou seja, alguém vai ceifar no seu campo, né? Nem sempre você começa um projeto e nem sempre você termina o projeto, né? Às vezes semeou antes de você, aí você entrou e nem deu tempo de ceifar, né? Aí vem um outro posterior a você e é que vai colher os frutos. E a vida é assim, né? Quando você tem essa compreensão, você entendeu o mundo, né? Porque às vezes você fala assim que não deu certo, que não vai acontecer, só porque você não colheu, né? Você fala assim, nossa, eu semeei, 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 e nada. Só que você investiu na posteridade, né? Tudo que a gente faz na vida, seja ela espiritual ou até nos projetos pessoais, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos deixando o quê? Um legado, nós estamos semeando, né? Nem sempre a gente colhe. O grande exemplo é uma árvore, né? Você planta uma árvore e muitas vezes você não vai ver essa árvore crescer, mas ela vai dar sombra e vai dar frutos para muita gente, né? Para além daquilo que você imagina, né? Então, por isso que Jesus fala, um é o que semeia e o outro é o que ceifa. E quando ele fala aqui no final, enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado, aqui Jesus ele está dando crédito para os profetas, né? Que antes dos apóstolos existiam os profetas. Então, havia pessoas preparando a terra, né? E aí ele fala, e vós entrastes nos seus trabalhos. Então, Jesus ele estava aqui dizendo que os apóstolos não estavam começando coisas novas naquele momento. Eles até começariam depois, né, na expansão do cristianismo. Mas naquele momento eles estavam ceifando onde os profetas semearam, né, antes deles, né? Então, o trabalho é sempre uma continuidade, né? O projeto ele tem o seu percurso, né, a sua vida, e que nem sempre você tem controle sobre esse percurso. Amém? Então, esse é o ensinamento aqui da nossa narrativa de hoje. Então, o que fica para nós é a importância, né, do fortalecimento espiritual, né, que vai fazer com que a gente perca aquela ansiedade de estar com medo, quando na verdade o espírito está fraco, né? Você precisa alimentar o espírito para que até a própria carne fortaleça.
que a gente valorize as pessoas que antes de nós jogaram uma semente, né? Quantas e quantas vezes que você pega algo já começado e só por você ter aperfeiçoado, você fala que é seu, sem reconhecer que em condições muito inferiores a que você tem, muitas vezes, essas pessoas tiveram a iniciativa, né? O fato de você ter mais recursos hoje não te coloca melhor do que essas pessoas. Elas iniciaram para que você pudesse dar continuidade. Então, Jesus ele traz aqui a valorização das pessoas que chegaram antes de nós e o nosso compromisso de dar continuidade ao trabalho, aperfeiçoar e até abrir novos campos de ação. Amém? Então, muita paz, muita luz no seu caminho, que Deus abençoe você, sua família, seus projetos. Amém? Abraço.